queridos, volte-se comigo nesta manhã para a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, esse versículo 1 e 2. Eu volto para o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, o versículo 1 e 2, estas palavras sobre o nascimento do Senhor Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Bem, isso é a respeito de reações diante do nascimento do Salvador. Queridos, nesta manhã nós iremos considerar um período breve diante de nós, esse que é o maior de todos os eventos na história do universo, desde a criação do mundo. Certamente maior que a criação do mundo, o nascimento do Salvador, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que Deus devesse tomar um corpo e uma natureza humana e entrar no tempo e no espaço para ser o representante de seu povo e se tornar um conosco, Deus encarnado. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, e cada oportunidade que nós temos de considerar o nascimento do Salvador é o momento de contemplar algo da glória, do amor e da misericórdia de Deus intervindo a este mundo para ser o nosso Salvador, o nosso representante. Bem, nós chegamos a este período do ano quando em nossa cultura é marcado o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E o que eu gostaria de fazer nesta manhã, em cada oportunidade que nós temos, é de considerar, e agora de uma maneira expositiva e consecutiva, este segundo capítulo de Mateus. Nós prosseguiremos de uma maneira breve e contínua, observando estes eventos em torno do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos, volte-se comigo para este primeiro versículo de Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia. Você sabe, Belém de Judeia, havia uma outra Belém em Israel. Essa era Belém de Judeia, a parte sul de Israel, o norte chamado Israel, o sul chamado Judá, uma pequena vila a 7 quilômetros mais ou menos da capital, da cidade de Jerusalém. E ali nasceria o Salvador. Você se recorda que Belém era a cidade de Davi, de seu pai, de seus avós. Jesus deveria ser um descendente de Davi e José era daquelas cercanias da cidade de Belém, na proximidade de Jerusalém. Nós lemos que eles descem, José e Maria, de Nazaré, não viviam ainda em Belém, mas estavam em Nazaré, no norte, junto à Galileia, para o sul. E Lucas nos diz no capítulo 2, em sua narrativa sobre o nascimento do Salvador, que era necessário que José e Maria descessem, ou melhor, subissem, já que era um caminho íngreme para Jerusalém, para a sua cidade natal, Belém, próximo a Jerusalém, para o censo, não é? Para a contagem populacional que César Augusto havia estabelecido. Essa fora a segunda entre duas grandes contagens populacionais daquele período do século I, e cada indivíduo deveria voltar à sua cidade de origem para ser contabilizada as suas posses e o número dos seus familiares que ainda viviam por ali. E nós recordamos que esse foi um momento importante na história da humanidade. E há muitos registros sobre estes censos, mas nós sabemos que através dessas grandes moções e decisões humanas, o Senhor cumpre os seus propósitos. E assim, por esta imposição do imperador César Augusto, para que todos, em todo o Império Romano, não somente em Israel, mas em todas as áreas onde Roma tinha o seu império, voltassem para as suas cidades, para a contagem dos censos, foi neste momento que José e Maria deveriam descer, então, para Belém, para ali o Salvador nascer. E ali nasceria Jesus em Belém. E tendo nascido Jesus em Belém, para que se cumprisse, nós sabemos, a profecia de Miqueias, que está no capítulo 5, se você se voltar comigo por um minuto, no capítulo de número 5, versículo de número 2, nós lemos a respeito disso. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governa em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui está a profecia a respeito do nascimento do Salvador. Deveria ser em Belém, Belém Efrata, posto que pequeno entre as milhares, de ti me sairá o que governa, aquele que será rei entre o seu povo. E essa profecia foi cumprida de uma maneira literal,
E o Salvador deveria nascer em Belém. Bem, nascer, queridos, em sua humanidade em Belém, mas existente desde a eternidade, cujas saídas, nos diz Miqueias, são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Se você abrir comigo em Lucas capítulo 2, no versículo de número 7, nós lemos ali que ele nasceria em uma estalagem. Observe comigo Lucas em sua narrativa, capítulo 2, versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Muito interessante. Há certo número de informações folclóricas que foram criadas em tradições posteriores ao Novo Testamento, que de alguma maneira foram colocadas ou aderiram em nossas mentes ao nascimento do Salvador, mas que não são bíblicas. Deixe-me tentar apontar algumas delas. A Bíblia não diz que o Senhor Jesus Cristo nasceu em um curral. Ele não nasceu em um curral, em uma fazenda. Nem diz também que ele tenha nascido em uma grande, imensa estrebarias, onde muito gado, muitos cavalos são guardados ali no inverno, ou alimentados durante o verão, em uma fazenda, uma estalagem muito grande. Ele nasceu em uma estalagem pequena. Uma estalagem, você sabe, era uma espécie de alojamento para viajantes. Havia ali comidas que eram servidas, quartos para se dormir, refresco para o dia, para que aqueles que jornavam pudessem ter um descanso por algum tempo, pernoitar, então seguir por sua viagem. E José e Maria estavam de passagem por Belém. Eles não haveriam de plantar residência ali, eles tinham subido a Jerusalém para o censo. E nós lemos então que eles ficaram naquela estalagem. E tudo que nós lemos, na verdade, nos evangelhos, é que o Senhor Jesus Cristo foi colocado em uma manjedoura, uma espécie de caixa retangular, onde alimento seco, feno, por exemplo, era colocado para animais de transportes comerem. Aquela estalagem, aquela manjedoura pertencia à estalagem, e esse local onde os animais de transporte, jumentos, cavalos, ficavam num lugar protegido, era o meio de transporte daqueles viajantes e estava junto à estalagem, provavelmente no andar de baixo ou conectado à própria estalagem, tendo acesso às pessoas daquele lugar. Era um lugar seguro, era um lugar limpo, era um lugar para os animais passarem a noite e os seus donos e proprietários estarem ali dentro da estalagem. E o Senhor Jesus Cristo então nasceu naquela estalagem, mas porque não havia um quarto no local, então ele ficou no lugar onde os animais, junto com seus pais, descansariam, mas com acesso à estalagem, onde havia água quente para a higienização da criança e da mãe, onde havia panos e tecidos e alimento e algum auxílio. Assim é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ele não nasceu numa fazenda, no meio de um curral. Tudo que nós lemos aqui é que ele foi colocado em uma manjedoura. E nós vemos aqui no versículo 1, que vieram a ele, de volta a Mateus capítulo 2, o nosso texto, que vieram então àquele lugar. Versículo 1 do capítulo 2, magos do Oriente. Tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Muito interessante a palavra magos aqui. Eram astrólogos, na verdade. Mas não astrólogos como os astrólogos dos dias atuais, que leem uma peneira com a quantidade de búzios e coisas sobre horóscopos desse tipo. Eram membros de uma casta sacerdotal da Pérsia e da Babilônia. Era uma classe acadêmica, eram sacerdotes, eram eruditos, eram pessoas de grande conhecimento. Há muitos registros sobre essa classe sacerdotal de magos na antiguidade, tanto na Babilônia, na Medopérsia, naquelas regiões entre o rio Tigre e Eufrates. Há muitos registros em museus vários sobre essa classe sacerdotal. Eram astrólogos na antiguidade, mas não exatamente como nos dias de hoje, como eu mencionei. Astrologia, na antiguidade, ela era uma mistura de astronomia e astrologia. Na verdade, a nossa ciência da astronomia, ela tem origem por ali, na Babilônia, na Medopérsia. Aquelas pessoas em busca do conhecimento do futuro, eram supersticiosas, tinham suas religiões, começaram a mapear as estrelas e mapear o céu, e daí tem esse início a ciência da astronomia. Eram grandes estudiosos do céu, compreendiam onde estavam a ordem das galáxias, das estrelas, dos planetas. Eram indivíduos que liam a respeito de várias religiões e tinham conhecimento sobre as principais religiões da época.
acumularam uma grande erudição antiga sobre todo tipo de conhecimento. Estes magos que se dirigem a Jerusalém eram astrônomos, astrólogos, sacerdotes, membros de uma classe sacerdotal, homens de grande erudição. E nós não sabemos quantos deles se dirigiram a Jerusalém. Tem sido representado em um número de 3, mas mais uma vez, esse é um elemento folclórico a partir de tradições não bíblicas, sobretudo católicas, que se apegaram à ideia do nascimento de Cristo. Nós simplesmente não sabemos o número desses magos que se dirigiram a Jerusalém. A tradição posterior ao Novo Testamento aponta para 3, mas provavelmente por causa dos 3 presentes, como se cada um tivesse dado um presente, mas a Bíblia não menciona nada disso. Tudo que nós lemos é que eles vieram e que presentearam o Salvador, mas muito provavelmente eram muito mais do que 3, 7, 8, 12. Primeiro porque eram homens ricos também, não poderiam viajar sozinhos carregando esses tesouros pelo deserto, onde haviam muitas tribos, muitos inimigos, pessoas eram assaltadas, provavelmente uma comitiva, provavelmente um número bem maior daqueles homens para chegar ali a Jerusalém, não somente 3. Eles não eram reis magos, a Bíblia não menciona também o título de reis. Também parte dessa tradição posterior que se apegou à ideia do nascimento do Salvador. Alguns pensam que as profecias do Antigo Testamento que dizem que reis se prostrarão diante do Senhor, que estes magos talvez fossem estes reis, mas é inconcebível, não está na Bíblia. Bem, querido, no entanto, de repente, no meio de suas pesquisas, no meio de seus estudos, o seu estudo é interrompido pelo aparecimento de uma estrela tão diferente no céu. Algo extraordinário acontecera. Aqueles homens já tinham naquela época mapeado todo o céu ali da Mesopotâmia. Eles conheciam a ordem das estrelas e os seus lugares. Cada planeta que era possível ser observado a olho nu e com aqueles instrumentos rústicos para a época ainda, de potencializar a visão, já existiam naquela época sim. Mas de repente em seus estudos o mapa celeste é confundido pelo aparecimento de uma nova estrela que eles não conheciam para a época ainda. De repente, uma estrela supernatural, diferente das estrelas ordinárias que eles estavam acostumados, não tinham visto, em uma posição nova, e era possível de ser vista desde a Mesopotâmia, do Oriente. Quando nos é dito que eles chegam no versículo 2, eles afirmam que no Oriente eles viram a estrela. Não é que a estrela estava no Oriente, mas que eles estavam no Oriente e podiam ver o Ocidente, onde estava Israel. Israel estava para o Ocidente, e do Oriente eles conseguiam ver aquela estrela. Ou seja, era uma estrela ocidental, que se posicionava em direção ocidental. Nós lemos a respeito disso. Não há como confirmar, como alguns têm afirmado, que o registro do aparecimento de tal e tal estrela em certo lugar, em certo período, é essa estrela. Não foi, não é possível realmente datar nem marcar isso, porque essa foi uma estrela remarcável, uma estrela muito diferente. Os magos eram familiares com o Antigo Testamento, certamente que eram. Nós aprendemos no livro de Daniel, que durante aquele período em que o povo de Israel esteve cativo na Babilônia, Daniel e seus amigos, aqueles povos tiveram um grande conhecimento da literatura judaica do Antigo Testamento. E eles, magos, certamente conheciam a literatura daquele grande povo de Israel, que era tão famoso na antiguidade por suas peregrinações, a maneira como Deus os tirou do Egito, todas aquelas civilizações históricas que não existem hoje mais, conheciam sobre Israel. E em seus escritos estava algo a respeito do grande povo de Israel e do Deus Jeová. E aqueles homens estudiosos que conheciam a maioria das religiões da época, eles conheciam a literatura do Antigo Testamento. E eles aprenderam isso. E eles estudavam o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento tinha um lugar central, certamente, em seus estudos esotéricos, assim por dizer. E nos parecem pessoas sérias esses magos, pessoas que tinham interesse genuíno pelas verdades do Antigo Testamento dada ao povo judeu. E é no meio desses estudos, e nós cremos que Deus permitiu que eles chegassem a essa informação em particular a respeito do nascimento do Messias. É no meio dos seus estudos sobre a literatura judaica, onde eles percebem que o Messias viria, estudando as muitas profecias, aquelas duas famílias de profecias sobre o Salvador, uma família que diz que ele seria humilhado, desprezado e morto, e uma outra família de profecias que diz que ele seria glorioso e rei, apontando obviamente para o seu novo reino neste mundo. Eles ouviram e leram a respeito do Salvador, e no meio dos seus estudos, de repente, essa imensa e grandiosa estrela aparece.
E nós sabemos que isso foi da parte do Senhor, que Deus colocou em seus corações que aquela estrela, de alguma maneira, era a indicação do nascimento do Messias do povo judeu. E assim nós lemos que eles se dirigem para Jerusalém. E no versículo 1, a segunda parte, nós lemos que eis que os magos vieram do Oriente para Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Muito interessante, não é verdade? Eles chegam em Jerusalém já dizendo onde está. Eles pressupunham que toda a cidade, que todo Israel já estivesse esperando, vindo a estrela, pronto. Eles conheciam a literatura, eles eram judeus, aquele era o povo de Deus, era a sua literatura. Se nós, persas, babilônios do Oriente, através de muito estudo e pesquisa, chegamos a isso, quanto mais eles. Então eles chegam simplesmente perguntando: cadê o rei? Eles não perguntam: vocês já leram a respeito disso? Eles esperavam que os judeus estivessem prontos e preparados também. E nós lemos dizendo no versículo 2: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, ou do Oriente, e viemos a adorá-lo. Que palavras tremendas! É bastante curioso, não é? Porque nós não conhecemos a condição espiritual daqueles homens. Há pouquíssima indicação na Bíblia sobre o estado da alma, a condição espiritual deles. Mas a maneira como eles buscam o Messias, a maneira como Deus os encaminha da parte do Senhor por meio desta estrela, e a maneira como eles adoram o menino, veja que eles dizem: viemos aqui não para reverenciá-lo, mas para adorá-lo. E a palavra aqui no grego original, referência à adoração espiritual, sugere que havia um grande grau de compreensão por parte daqueles homens, não somente dos eventos em torno do nascimento do Messias judeu, mas também uma compreensão sobre a missão e sobre a obra do Messias. A maneira como eles são conduzidos pelo Senhor, a maneira como eles se dirigem em direção a Jerusalém, a maneira como eles adoram o Salvador, indica que havia uma compreensão para muito além de elementos históricos e factuais. Havia uma compreensão do porquê o Messias deveria nascer neste mundo. E nós tiramos essas indicações daqui. Certamente eles tinham lido sobre Isaías 53, sobre o seu sacrifício, sobre o que ele faria, sobre a sua humilhação. Certamente eles tinham lido o Salmo de número 22 e tinham tomado vislumbres, relances da sua obra expiatória. Aquelas duas famílias de textos sobre a vinda do Salvador, profecias, que ele seria humilhado e desprezado pelo seu povo, eles conheciam isso em seus estudos. E aquela outra família, que ele seria exaltado e glorificado. E a sua adoração, então, no versículo de número 11, foi provavelmente uma adoração sincera. Nós lemos lá que, chegando à casa, a segunda parte do versículo, que eles adoraram ao Salvador, prostraram-se e o adoraram. Provavelmente foi uma adoração sincera, não mera reverência. Meu querido, será que eles entendiam então Isaías 53? E eles também esperavam pelo Messias? Bem, nós só podemos especular aqui. De qualquer forma, a sua maneira de buscar o Messias nos dá um padrão de como nós devemos buscá-lo. A sua maneira de vir em direção ao Salvador nos dá um padrão de como buscá-lo. Houve diligência, houve estudo, houve prontidão, houve uma entrega, houve um intenso desejo sincero de conhecer o Messias e de buscá-lo. E esse é o padrão para nós também. Meu querido amigo, nesta manhã, se você está buscando ao Senhor Jesus Cristo, esta não é mensagem evangelística, mas se você está buscando ao Senhor Jesus Cristo para a sua salvação, deixe-me apontar algo desse texto. Você não o encontrará a menos que você o busque com urgência, a menos que você busque de uma maneira intensa. A pessoa que se liga a Deus, se desliga de Deus, busca por um tempo, não busca por outro tempo, nunca o encontrará, porque a promessa do Senhor Jesus Cristo é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Ter nascido em uma igreja, uma família evangélica não te faz um crente em Jesus Cristo. Ter recebido bênçãos de Deus como livramento de um acidente, passar numa prova, Deus responderá a tua oração, ainda não perdoou os teus pecados. É uma prova de que Deus está te dizendo: eu sou real, eu mesmo te abençoo, mas você precisa vir a mim. E quando você vem ao Senhor, você precisa vir com urgência. Você já foi salvo? Você já buscou pessoalmente ao Salvador para o perdão de teus pecados? Você pode olhar para trás e ver um dia onde houve verdadeiro arrependimento, convicção que eu sou um pecador.
e arrependimento diante do Senhor, não apenas um sentimento de remorso por coisas que eu fiz, mas arrependimento pelas minhas mentiras, pela minha imoralidade, por tudo aquilo que eu fiz de errado, e confissão diante do Senhor, e houve uma resposta de paz, houve certeza de perdão e vida eterna. Essa é a obra chamada na Bíblia de conversão, um nascer de novo, e tudo isso é precedido por uma busca intensa, um desejo real de ser salvo. Será que você pode identificar esse período de busca, de salvação? Ou tudo que você pode apontar: eu fui batizado um dia, eu passei pela igreja um dia. Houve uma busca, e o padrão destes magos, a maneira como eles buscaram o Salvador, é o padrão para nós também. Se nós já o buscamos, nós devemos buscar com intensidade até encontrá-lo e encontrar uma certeza e uma resposta de paz da parte do Senhor. E nós vemos no versículo 3 que eles então chegaram a Jerusalém. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Ouvindo o que? Aquilo que nos é dito no versículo de número 2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes e toda Jerusalém, nós lemos, se perturbou diante disso. Bem, este é Herodes o Grande. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele. Ele governou toda Israel, não só Judá, mas todo o território judeu, toda Israel, do ano 37 a.C. até o ano de número 4 depois de Cristo. Não é o mesmo Herodes do ministério do Senhor Jesus Cristo na vida adulta. Aquele Herodes é o filho deste Herodes o Grande. Este é o Herodes das grandes construções. É o Herodes da cidade de Cesareia, que construiu aquele grande aqueduto, aquele porto imenso de Cesareia. Esse é o Herodes que haveria de construir aquele grande, imenso forte, naquele monte alto de Massada, de onde você pode contemplar o Mar Morto, para onde fugiram aqueles judeus com a destruição de Jerusalém no ano 70. É o Herodes dos aquedutos, da arte, da música. Esse é o Herodes que ampliou o espaço do templo em Jerusalém. Você se recorda do templo de Neemias, o segundo templo? Herodes construiu um patamar, um aterro em volta do templo e um alpendre com as paredes. Essa parede que sobrou em Jerusalém não é a parede do templo, mas a parede do alpendre, do lateral do aterro. E foi ele que construíra e embelezara aquela cidade e construíra tantas outros monumentos e coisas importantes em termos arquitetônicos em Israel, em Jerusalém. Herodes o Grande, mas que é conhecido também na história como um homem extremamente violento, cruel e ciumento. E uma vez que ele ouviu sobre o nascimento desse menino, que ameaçaria de alguma maneira o seu reino, ele determinou-se que o iria matar. Ele não cria nas profecias, ele não cria no Messias, ele não cria na lei de Deus. Esse é Herodes. Ele apenas tinha em vista a preservação do seu trono, a preservação do seu poder. Ele considerava aquele povo, também seu, parte judeus, era Herodes, como um povo supersticioso, como um povo místico. Era um idólatra, era um politeísta. Sua preocupação era a intriga e o poder. E quando ele ouve a respeito daquela superstição, como ele pensava, dos judeus, a respeito do Messias que nasceria, que seria o rei do seu povo, então ele se torna perturbado. Mas nós lemos no versículo 3, ele fica perturbado, que não somente ele, mas toda Jerusalém se perturba. Nós não sabemos o que toda Jerusalém significa aqui. Será que são apenas os principais dos sacerdotes, os escribas, ou literalmente todas as pessoas de Jerusalém? Nós não sabemos. Mas o fato é que eles se perturbaram. Mas por que eles deveriam se perturbar? Bem, por esta razão, nenhum povo sob o Império Romano poderia ter um rei. César era o único rei. Todos os reis foram mortos ou levados cativos para Roma para entrarem naquela procissão sob cadeias e correntes. Não havia mais reis, somente César. Nenhum povo poderia ter o seu próprio rei. César era o único soberano. Eles poderiam ter os seus concílios. Israel tinha o Sinédrio, o conselho dos 70 anciãos, mas não um rei. E assim como quando a conversa de um rei começa a tomar as ruas da capital Jerusalém, espalhada pelos magos, muitos temeram uma insurreição do povo de Israel contra os romanos, e os líderes de Israel, que eram amantes do prestígio e homens não espirituais, temeram que a sua vida secular fosse abalada e que eles, por não conseguirem controlar o povo, como os conselheiros daquele povo, fossem mortos também. Eles não queriam que a sua vida secular mudasse.
Era um povo supersticioso também, e essas notícias lhe causaram grande temor. E eles estavam certamente, pense comigo, ofendidos porque gentios, babilônicos, persas, vieram falar para eles sobre o seu Messias, sobre a sua palavra. Eles detestavam os gentios. E assim nós lemos que Jerusalém estava perturbada, e no versículo 3, o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados os principais sacerdotes, os escribas do povo, e aqui está esses dois principais grupos que serão os maiores antagonistas do Senhor ao longo do seu ministério, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Que palavras interessantes. Apesar da sua incredulidade, eles sabiam onde nasceria o Salvador. E a resposta deles no versículo 5 é que eles disseram que em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhuma és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Apesar de incrédulos, eles sabiam esse elemento histórico de onde o Salvador deveria nascer. E o que eles estão fazendo aqui no versículo 6 é citar o profeta Miqueias. Abra comigo no capítulo 4 de Miqueias, no versículo de número 2. Na verdade, capítulo 5, versículo 2, página 997. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhões ou milhares de Judá, de ti me sairá o governador em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que versículo interessante, não é? Mas o mais chocante é a maneira como eles agiram. Observe comigo nesse versículo posterior, versículo número 7. Então Herodes, chamando-se secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o acharde, participai-mo, para que também eu vá e o adore. O mais chocante é que eles não vão com os magos até Belém. Nem os sacerdotes, nem os escribas, nem uma comitiva do rei, nem ninguém acompanha aqueles magos, apesar de todo o furor e toda a impressão. Eram homens incrédulos os dirigentes daquela religião, eram homens não convertidos, eram homens que não criam na palavra de Deus, eram descrentes, é claro, homens altamente religiosos, profissionais religiosos, mas pessoas não salvas. E nós vemos aqui que Herodes se interessou pelo assunto, ele queria saber a idade do menino. Quando foi que a estrela apareceu? 3 meses, 6 meses atrás, 2 anos? Ele não cria no Messias, ele não cria nas Escrituras, ele queria calcular a idade do menino naquela época, para eliminar as crianças da cidade, todas aquelas que estivessem com aquela idade, desde o aparecimento da estrela. Era um homem supersticioso, um homem cruel. No versículo de número 8 nós lemos que enviando-os a Belém disse: Ide, encontre o menino, me diga a informação e eu irei também adorá-lo. É claro que ele estava apenas preparando a sua morte. Versículo 9: E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Muito bem, a estrela reaparece novamente. E se torna óbvio que essa estrela não estava no espaço sideral. Ela estava dentro da atmosfera, na troposfera, nessa região onde os pássaros voam, as nuvens. Ela não poderia estar distante, ela não poderia estar no espaço sideral. Não era uma estrela comum. De que maneira alguém poderia localizar uma casa com uma estrela no espaço sideral? Tão distante, dizer que aquela estrela está em cima da casa de fulano. Impossível. Era uma estrela mais próxima, numa altura onde era possível visualizar um ponto geográfico e entender uma marcação. Era uma estrela supernatural, um ponto de luz, talvez declarada como estrela, mas um guia, certamente, o GPS do Senhor para conduzir aqueles homens ao lugar exato onde o Salvador haveria de nascer. Bem, ela reaparece, foi uma estrela excepcional, provida por Deus para um objetivo. E o versículo de número 10 nós lemos: E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofertaram-lhe dádivas,
ouro, incenso e mirra. Bem, mas quando isso aconteceu exatamente? Qual era a idade do menino, do Senhor, nesse momento em que os magos chegam a Jerusalém, a Belém, vindo de Jerusalém, e o encontram ali? Em que momento? Lá em Lucas, novamente, no capítulo 2, nós lemos no versículo 22, algo que nos auxilia a perceber a idade dele, talvez. No versículo 22 diz: e cumprindo-se os dias da purificação dela, de Maria, eram 40 dias o período de purificação espiritual. Segundo a lei de Moisés, o levaram, isto é, Jesus, a Jerusalém, vindo de Belém, para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Interessante, dias de purificação para o menino era 40 dias. Ele já não era mais um bebê. Não era um bebê recém-nascido, não estava mais na estrebaria. 40 dias, pelo menos, já haviam passado daquele momento em que José e Maria chegam à estrebaria, onde o Salvador haveria de nascer. Pelo menos 40 dias. Ainda no versículo de número 24 de Lucas, nós lemos: e para oferecer, isto em Jerusalém, o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Muito interessante, se você se recorda do livro de Levíticos, nós sabemos que um par de rolas, pombinhos, era o sacrifício para pessoas pobres. Pessoas não pobres ofereceriam um cordeiro, poderiam pagar, comprar um cordeiro, mas pessoas pobres lhe era permitido que oferecessem estes pequenos aves. E se esse encontro dos magos com o Senhor acontecesse antes da dedicação do Senhor Jesus no templo, ele era levado, ele fora circuncidado ao 8º dia, no 40º dia, ao final da purificação de sua mãe, ele era trazido para o templo, ali oferecido ao Senhor, porque todo macho que saísse do ventre deveria ser oferecido ao Senhor. Sacrifício era feito como sacrifício de gratidão, de oferta. Mas se os magos tivessem vindo antes dessa oferta, do oferecimento ao Senhor, então eles não seriam mais pobres, eles teriam ouro, eles poderiam ter a capacidade de comprar um cordeiro. Assim nós inferimos que os magos vieram pelo menos 40 dias depois do nascimento do Salvador, posterior ao seu oferecimento, à sua vinda ao templo com seus pais. E nós lemos que houve esse encontro então com o Senhor. Quando Jesus foi apresentado ao templo, José e Maria eram bastante pobres. E eles foram ao templo em Jerusalém, 7 quilômetros de distância de Belém. E após essa dedicação, então vieram os magos, e essa é a narrativa de Mateus, no versículo de número 11. E entrando na casa, acharam um menino, já não é mais a estrebaria, agora é uma casa, talvez alugada, talvez de algum parente. José tinha familiares ali, por algum tempo. O adoraram, viram a mãe, na verdade, o menino com Maria e sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então eles abrirão seus presentes diante do Salvador. Não foram os magos que encontraram o Salvador na estrebaria, foram os pastores. E essa é a narrativa de Lucas. Foi Lucas que nos diz que os pastores vieram ao local e o adoraram, o encontraram aqui. Mas os magos o encontrarão em um outro local, 40 dias pelo menos após, em uma residência com o Senhor. E nós vemos aqui essas palavras tão interessantes. Versículo de número 11, outra vez. E o adoraram e abriram seus tesouros e ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro. E aqueles perfumes, incenso e mirra. O que eles fizeram com esses presentes? Se pergunta. Bem, nós leremos posteriormente que eles deveriam fugir para o Egito. E nós cremos que as despesas para a fuga e estadia no Egito foram pagas por estes presentes, queridos. No versículo de número 13, e tendo eles se retirado, os magos, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Nós não sabemos quanto tempo eles passaram no Egito, mas nós podemos inferir que foi por meio desses presentes que eles patrocinaram a sua estadia, o aluguel de uma residência, alimentos e tudo que era necessário até retornarem para Israel. A viagem, o aluguel e tudo mais, todas as provisões. Queridos, cada passo para o cumprimento das profecias a respeito do Salvador, a vinda do Messias, o seu nascimento, tudo superintendido por ação divina. Cada passo, o lugar onde estariam, o momento onde nasceria, a viagem para o Egito,
os recursos para pagar esta viagem, os presentes, Deus superintendendo cada passo desta jornada. Não há acidente, não há coincidência, nós vemos a mão do Senhor. E nesse versículo de número 12, correndo um pouco agora, e sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E versículo 13, a viagem do Senhor para Egito junto com seus pais. E nós observamos aqui nesta passagem, até este versículo, que 5 sonhos são registrados, por meio dos quais Deus protege o menino. Sonhos para a condução divina, a maneira como Deus conduziria os seus servos. Queridos, naquela época Deus ainda falava através de sonhos, mas não hoje. Antes que a palavra de Deus no Novo Testamento fosse registrada, o Senhor se revelava e revelava verdades novas, não registradas ainda por meio de profecias e de sonhos. Mas uma vez que o Novo Testamento foi completo e toda esta verdade revelada foi registrada aqui, o Senhor o Senhor nosso Deus, mudou a sua maneira de revelar. A revelação está agora contida na palavra, e nós temos acesso a ela pelo estudo da palavra de Deus. A Bíblia é a régua de Deus, a medida completa da verdade revelada. E o Senhor Jesus Cristo declara isso em João 17, a tua palavra é a verdade. Vem apenas um parêntese importante aqui, mas aqui estão 5 registros desses sonhos. E no versículo 15, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Muito interessante estas palavras. Mas onde está essa profecia? Bem, está em Oséias capítulo 11, versículo 1. Abra comigo rapidamente em Oséias, de volta a Oséias capítulo 11, versículo 1. Observe: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quando você lê isso aqui, você percebe que não é uma profecia. Mateus está dizendo que a profecia deveria ser cumprida, que ele deveria ser trazido de volta do Egito para Israel. E ele está citando esta passagem de Oséias capítulo 11, versículo 1. Mas quando você lê Oséias 11, 1, você vê que não é uma profecia. É uma declaração histórica. Quando Israel era menino, um povo pequeno ainda, não uma nação grande, poucas pessoas, uma pequena família, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quando Israel sai do Egito até chegar a Canaã. Essa é uma declaração histórica, não uma profecia apontando para frente. O que Mateus está dizendo que a profecia foi cumprida então? Bem, você deve entender como as profecias operam na palavra de Deus. Oséias fala sobre a libertação do povo de Deus no passado, como um exemplo. No versículo 1 nos é dito que eu chamei, ainda Oséias, o meu filho para fora do Egito. Mas esse filho não é apenas Israel. Este filho é uma representação no Antigo Testamento da semente da mulher. E essa semente da mulher, ou o Filho de Deus está no singular, aponta para Gênesis capítulo 3, versículo 15, a semente da mulher que nasceria esmagaria a cabeça da serpente. E essa é a promessa que perpassa todo o Antigo Testamento, é a linha que percorre essas pedrinhas desse colar de cada livro do Antigo Testamento, ao nascimento do Salvador, a sua vinda a este mundo. Essa profecia, lá de Gênesis 3, sobre a semente da mulher que nasceria no futuro, ela é repetida muitas e muitas vezes ao longo do Antigo Testamento. E Oséias, ao apontar para trás, está mais uma vez tocando nessa profecia que seria repetida. Você percebe? Então Mateus não está errado ao apontar Oséias capítulo 11, versículo 1, como uma profecia, não. Realmente, ele fala coletivamente de Israel como um filho, mas nossas mentes são imediatamente levadas ao Filho de Deus, à semente da mulher, lá no singular de Gênesis capítulo 3, 15, e assim está absolutamente correto entender Oséias 11, como uma profecia. Mas ainda há uma outra profecia aqui, versículo 16 do nosso texto de Mateus. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que lhe diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada,
porque já não existem. Algo interessante aqui. Uma nova profecia, ou apontando para um profeta. Antes de mencionar isso, a propósito, criou-se uma grande tradição sobre o número de crianças que foram chacinadas em Belém por Herodes. Às vezes você ouve sobre descrições de milhares de crianças mortas, pinturas às vezes apontando para centenas e centenas delas sendo mortas, mas não poderiam ser muitas, na verdade. Nós lemos em registros históricos sobre o século XIX que Belém, no século XIX, tinha apenas 40 mil pessoas. E crê-se que nesse período do Salvador era uma vila de 400 a 500 pessoas. Então nós podemos imaginar um número de 30, no máximo 40 crianças. Embora brutal e terrível, não foi um número imenso de crianças que foi assassinada por Herodes. Apenas fechando parênteses aqui. Mas o versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Bem, está em Jeremias capítulo 31, versículo de número 15. Veja comigo. Jeremias 31, 15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora a seus filhos, não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque já não existe. Mas veja o versículo 16. Assim diz o Senhor em resposta a Raquel: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho de gerar filhos, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Essa profecia, na verdade, é uma declaração histórica também. Mateus está citando outra declaração histórica. Refere-se ao período quando Nabucodonosor invadiu Israel. Houveram 2 ataques. O primeiro foi o norte de Israel e o segundo eles destruíram Jerusalém, o templo de Salomão, e levou cativos muitos judeus. E muitas crianças, filhos, foram levados. Raquel aqui, você sabe que não existia. Ela foi de um período anterior. Mas Raquel é representada como a mãe de Israel. E os seus filhos como esses homens adultos e crianças que foram levados para o cativeiro. Isso está dizendo: reprima as tuas lágrimas, porque eles voltarão do cativeiro e o templo será reconstruído com Neemias e Esdras. Assim, é uma declaração histórica. E nos é dito isso. E a propósito, este capítulo de Jeremias é uma predição sobre a era do Novo Testamento. Se você observar ali o versículo 31 do mesmo capítulo, nós lemos isto: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Segunda parte do versículo 32, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Essa será a aliança da graça, o sangue do Senhor Jesus Cristo que será derramado. Esse é o contexto que aponta para a igreja. Assim há esperança, o Salvador virá. Mas mais uma vez, uma profecia é mencionada, onde a semente santa será preservada, o povo não será por inteiro destruído em Babilônia, mas o remanescente será trazido para que esse berço que é Israel permaneça intacto, para que o Salvador nasça nesse berço para o mundo inteiro. E é isso o que está sendo dito no versículo 18 de Mateus 2. Uma grande voz de lamentação, Raquel chorando seus filhos, não quer consolá-la, já não existe, mas Jesus foi preservado, e a semente foi preservada, e ele haveria de crescer, e ele haveria de ir para aquela cruz como Salvador do seu povo, como a esperança de Israel para todas as nações. E é isso que Mateus está mencionando aqui, escrevendo aos judeus. Esses 2 exemplos, Oséias e Jeremias, são exemplos de como Deus preserva a santa semente para que o Messias viesse com o propósito de que o Salvador fosse preservado. Meus amigos, a grande fúria aqui de Herodes contra o menino, todo esse esforço para apagá-lo de cena, mas ele deve ser preservado. Ele deve crescer sob a lei, em sabedoria e em estatura. Ele deve demonstrar o seu poder pelos seus milagres e as suas curas, e ele deve ir à cruz e nada o impedirá. Tantas tentativas foram feitas para assassinar o Senhor Jesus Cristo antes do seu tempo, mas ele sempre dizia: o meu tempo ainda não é chegado. E quando aquele tempo chegou, ele voluntariamente se entregou para morrer. Você percebe a mente de Deus, o plano de Deus, a superintendência de Deus através de cada detalhe. Não há coincidência, não há confusão. Ele seria preservado, Israel seria preservado contra a destruição, para que o Messias
nascesse através daquele povo para a salvação de todos os homens e mulheres que colocassem a sua fé nele em verdadeiro arrependimento. O Salvador viria. Um propósito, queridos, aqui. Há um texto tremendo no livro de Apocalipse, eu gostaria que você abrisse comigo. No capítulo de número 12, Apocalipse 12, versículo 1, de 1 a 5, bem rapidamente aqui. Aqui está a chave para a compreensão do livro de Apocalipse. É um livro de imagens, de símbolos, não uma narrativa histórica que deve ser vista como uma coisa acontecendo após a outra até o final. São 7 visões que se repetem. Cada uma dessas visões inicia com o Salvador, seu nascimento, morte, ressurreição, período da igreja e o final. E conclui com o final. Cada um desses ciclos volta do início até o final. E aqui no versículo de número 11, nós temos o início de um novo ciclo. Versículo, primeiro, do capítulo 12, desculpe. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, e esta igreja, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É uma representação da igreja do Antigo Testamento, as 12 tribos, porque o Salvador nasceria do ventre da igreja, assim por dizer, para a igreja. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Maria, serva do Senhor, José também eram crentes. O Salvador nasceria da igreja. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas. Satanás, o símbolo do seu poder e domínio sobre as nações. E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu, referente ao passado, quando ele caiu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão agora parou diante da mulher que havia de dar à luz, diante da igreja, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Israel deveria ser destruída para que o Salvador não nascesse. Por isso o Senhor a preservou Israel ao longo de toda a história, para que, dando à luz, a tragasse. Nós vemos como Satanás operou através de Herodes, para que no nascimento do Salvador fosse fulminado e fosse destruído. Herodes, insuflado por Satanás, e deu à luz um filho, versículo 5, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o trono. Nesses poucos versículos está toda a obra, o nascimento do Salvador, sua vida, morte, ressurreição e sua ascensão ao céu para o trono de Deus. Tudo aqui está simbolizado nesta visão. Mas o nosso ponto aqui é este. Aqui está Satanás figurando como que esperando o nascimento do Messias para o destruir. Ele tentou destruir o Messias, tentando destruir a nação, o berço pelo qual ele nasceria no mundo tantas e tantas vezes. E esse, mais uma vez, é um cumprimento daquela profecia lá de Gênesis 3, a semente da mulher e a semente da serpente. E toda a história da humanidade é exatamente isso, esse confronto entre os filhos de Satanás, essas nações, querendo esmagar a semente, querendo destruir o povo pelo qual nasceria o Salvador. Toda a história é essa, este conflito. E o Senhor preservando aquele povo. Haviam crentes ali, pessoas salvas, Davi, Samuel e tantos outros crentes. Havia uma igreja dentro de Israel. Havia uma nação e uma igreja. E Deus preservando a igreja, o remanescente até o final. Essa luta entre a semente da mulher, assim por dizer, povo de Deus, e a semente da serpente, os filhos do maligno, nações ímpias e politeístas. E você às vezes perde o fôlego quando você vê que Israel está quase dizimada e consumida e tomada por ídolos, mas o Senhor preservaria o seu povo até o final, até que o Salvador viesse. Ele nasceria, e ele seria protegido, e aquela serpente haveria de morder o seu calcanhar. E realmente mordeu quando Satanás, assim por dizer, conseguiu insuflar o povo para levar à crucificação do Salvador. Seu calcanhar foi mordido, mas pela sua morte ele esmagou a cabeça da serpente, como nos diz a promessa de Gênesis capítulo 3. A superintendência de Deus em todas as coisas. E é isso que o mesmo João está registrando aqui nesse capítulo 12 de Apocalipse. Satanás inspirando a inveja, a brutalidade de Herodes. Mas quando Cristo aparece, ele é protegido e liberto, como nós vimos na narrativa de Mateus. Ele cumpriria tudo o que haveria de realizar. Ele consumaria a sua obra, seus planos e propósitos para a sua igreja seriam cumpridos. Vem de volta a Mateus, no versículo de número 19, agora em nosso texto, para corrermos para a conclusão. Estas palavras: morto, porém, Herodes. Meus queridos, você para ponderar quando você lê a Bíblia.
Veja o que Mateus está dizendo, ele escreve isso de propósito. Morto, porém, Herodes, que palavras! Aquele que desejava matar, está agora ele próprio morto, prestando contas diante de Deus. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor aparece num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino. Que palavras tão tremendas. Versículo de número 23. E chegou e habitou numa cidade, eles voltam do Egito, chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Bem, o versículo 21 e 22 narra o retorno de José do Egito para Israel. Herodes o Grande já estava morto, ascende ao poder os seus 3 filhos, Filipe, Arquelau e o terceiro, e aquele território que era dominado por Herodes, todo Israel agora é dividido em 3 partes. Então José ouve que no lugar de seu pai, em Jerusalém, estava seu filho, e ele decide então ir para a Galiléia, voltar para a cidade onde eles estavam antes de vir para o censo, para Jerusalém. E é isso que Mateus está dizendo: chegando, habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse então essa profecia, ele será chamado Nazaré. Mas quando você procura essa profecia no Antigo Testamento, você não a encontra. Não há no Antigo Testamento uma profecia dizendo ele será chamado Nazareno. Não há uma profecia. Mas há profecias que dizem que ele será desprezado, que ele será renegado, que ele será humilhado. E são essas as profecias que apontam para ele como Nazareno, como de Nazaré. Você se recorda que Nazaré era uma vila desprezada entre os judeus, obscura, muito próximo aos gentios. Galiléia, onde passava via mares, não é? Aquela estrada que vinha da Ásia, ia para a Mesopotâmia e descia para o Egito. Tantos gentios fazendo comércio em Cafarnaum naquele período. Era muito um espaço de borda com os gentios. Era um lugar desprezado, Nazaré, Galiléia e toda aquela região. Você se recorda quando Filipe ouve a respeito do nascimento e da vida do Messias, ele é dito que ele veio de Nazaré, a resposta dele é: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa era a mentalidade judaica. O nazareno era uma pessoa desprezada, houveram muitas revoltas ali contra Jerusalém por parte de nazarenos, e esse é o sentido comum da ideia que as pessoas tinham a respeito de Nazaré. Em Isaías 53, nós lemos que ele seria humilhado, ele seria desprezado. Quando as pessoas olhassem para ele, não haveriam nenhuma beleza. Em outras palavras, o seu aspecto físico não era de acordo com o gosto da época. Era um nazareno, parecia um nazareno, tinha um sotaque do interior de um nazareno, uma pessoa não culta. Assim ele era desprezado. E é esse conjunto de textos e profecias que falam que ele seria desprezado e humilhado que Mateus tem em vista. E usa um termo da sua cultura na época dizendo: ele seria tratado como um nazareno. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, está no plural, não em particulares, conjunto de ideias, profecias. Ele será chamado como alguém desprezível. Ele será chamado como um nazareno. Oh, amigos, esse é um capítulo fascinante, não é? Tremendo esse capítulo. Sobre o nascimento de Cristo, os eventos que se cumprem em torno do seu nascimento. Deixe-me concluir aqui com o versículo de número 11. Volte-se comigo para o versículo 11. Estes presentes dos magos. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, no ato de adoração, o adoraram e, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Bem, você sabe, esses 3 presentes representam algo a respeito do Salvador. Eles reconhecem, os magos, e creem nas profecias do Antigo Testamento que ele seria um rei. Onde está o rei dos judeus? Cada presente possui um significado específico e apropriado para o Salvador. Aqui estão, nesse versículo 11, 3 símbolos de sua obra e do seu ministério. Ouro, representando a sua realeza, Rei dos reis e Senhor. Não neste mundo, não em Jerusalém, na Palestina, não voltando a este mundo e andando por aqui,
mas Rei dos reis e Senhor do seu reino. Meu reino não é deste mundo. A sua realeza, a sua glória, incenso que era queimado pelos sacerdotes, um perfume aromático, quando queimado subia aos céus, representando o seu ofício sacerdotal, e mirra, aquele líquido tão amargo, aquela vegetal raiz tão amarga, prefigurando a sua morte, o amargor de sua morte. Tudo apontando, dado a ele naquele momento em que ele nascia, apontando para a sua vida, a sua obra e a sua missão, a sua realeza, o seu sacerdócio pelo seu povo na cruz, em sua vida perfeita, a sua divindade, a sua morte, o seu ofício real, descendente humano da tribo de Davi, o rei Davi. Ele é rei, Apocalipse 19, versículo de número 16, que palavras tão belas, eu abro rapidamente, você não precisa abrir, ouça essas palavras sobre o Senhor Jesus Cristo. 19, versículo de número 16, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei em dois sentidos: rei em relação ao seu povo e rei em relação aos seus inimigos. Ele é o nosso Rei, Senhor. Ele reina neste mundo por sua igreja e nos corações daquele que ele salvou, nos corações daquele onde ele habita pelo seu Santo Espírito. E ele terá domínio e reinará quando ele voltar. E nos diz Paulo em Colossenses que todo joelho de inimigos e de servos se dobrarão diante do Rei e Senhor Jesus. Em sua coxa está o seu nome, um símbolo da sua glória, ali em Apocalipse. Em relação ao seu povo, ele reina pelo amor. Ele reina por nós nos submetemos a Ele voluntariamente. Ele é o nosso Senhor, Ele nos salvou. Rei do seu povo, reina para defender o seu povo até o fim. Voltará como seu Rei em glória. Em sua primeira vinda, pobreza. Em sua volta, possuidor dos céus e da terra. Em sua primeira vinda, você se recorda, não é? Quantos aspectos contrastantes, tão belos sobre a glória do Salvador. Entrando em Jerusalém no ventre de sua mãe, sobre um pequeno jumento, em sua volta sobre as nuvens, com os anjos em glória, em poder, no esplendor da sua presença. Na sua vinda, uma estrela. No seu retorno, todo o universo se prostrando diante do Salvador. Todas as estrelas e o sol. Em sua primeira vinda, um servo humilhado para morrer e sofrer. Na sua volta, o Senhor dos senhores, para ser adorado e servido pelo seu povo para sempre. Oh, queridos, lembre-se dessas figuras. Lembre-se sempre que o teu Senhor reina. Ele domina sobre todas as coisas. Nós servimos a um Rei invencível. Não há nada na história e nos esquemas humanos que irá contra o poder e a vontade do Senhor. Tudo está planejado, tudo está preparado. Ele reina. De que maneira o Senhor reina em nossas vidas hoje? Bem, isso é uma pergunta. Quando nós nos aproximamos dele e confessamos os nossos pecados e vencemos esses pecados, ele reina em nós. É o seu domínio sobre a velha natureza. Ele reina em seu povo. Quando nós nos submetemos à sua vontade revelada, à sua obra, santificação, dia do Senhor, amar almas, estarmos juntos por um povo voluntário servindo, ele tem domínio sobre as nossas vidas e ele reina, queridos. Ele tem a história em suas mãos, ele conhece todas as coisas, não há nada que pode contradizer os seus planos. Na sua vinda, alguns pastores louvando o seu nome, na sua volta, milhões e milhões de anjos a cantar os seus louvores, e nós subiremos com o Salvador para adorá-lo e para juntar as nossas vozes no coro celestial, dizendo aleluia e salvação ao Cordeiro de Deus. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele reina. O seu ofício como sacerdote, Hebreus 9, 26, nos diz aquilo que ele fez por nós. Lá no versículo de número 26 nos é dito que de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, um mediador entre Deus e os homens, ofereceu a si mesmo, entregou-se a si mesmo para satisfazer a lei de Deus. Você se recorda? Uma vida perfeita sob a lei para ser o nosso representante diante de Deus. E um sacrifício perfeito
para ser punido em nosso lugar. Você sabe disso, não é? A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz é o sacrifício que Deus provê para a nossa purificação. Esse é um lado da história. Nós teríamos os nossos pecados perdoados e a reconciliação com Deus. Mas isso não nos garantiria uma entrada no céu, porque o céu é um galardão. Mas por sua vida perfeita, sob a lei, sem jamais quebrar, pelos seus méritos, um galardão é acreditado a nós. Vida perfeita, sacrifício aceitável, o nosso perdão, a nossa reconciliação e o céu para o seu povo pela sua vida perfeita, sem jamais pecar. Como o profeta lá em Deuteronômio 18:15, é quem fala de Deus para os homens. Hebreus capítulo 1 nos diz que Deus falou de muitas maneiras pelos profetas aos pais, mas nesses últimos dias falou pelo próprio Verbo, pelo seu próprio Filho. E aqui está a sua palavra registrada, e ele continua a falar pelo seu Espírito aos corações de homens e mulheres, e a reunir pessoas para dentro da sua igreja, e a salvar e a transformar a vida, e ele nos leva a obedecer a sua palavra, e ele nos guia até o fim. Como profeta, ele fala de Deus aos nossos corações pela sua palavra. Mirra não aponta necessariamente para um ofício profético, mas fala de sua humanidade, mas fala de seu sofrimento, verdadeiramente homem. Parecia-se um judeu, falava como um judeu, com o sotaque de uma região, cansou-se à beira do poço, precisou dormir no barco, precisou pedir por água, verdadeiramente humano. Deus que se fez homem. Uma mensagem tão maravilhosa, este capítulo 2 de Mateus. Pense sobre a maneira como os magos buscaram um Salvador. É um padrão para nós. Um menino em uma manjedoura, em aparente fraqueza, em aparente fragilidade ali com seus pais, mas o Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra, aquele que trouxe à existência a estrutura atômica de todo o universo, todas as galáxias e os anjos e seres celestes, ali, como um menino deitado, o Deus eterno, que se fez homem, para que os filhos e filhas dos homens pudessem serem feitos filhos e filhas de Deus.